tudo bem com você? Bem-vindos ao Fala Belle! E no Fala Belle de hoje nós vamos falar sobre a temática da oração. E para nos ajudar a tratarmos essa temática aqui no canal, eu vou compartilhar com vocês alguns aprendizados desse livro, A Oração de Jó. A autora é Sandra Keren e ela fala justamente sobre a vida, não é, de Jó, a sua vida de oração e tudo, não é, que estava em volta desse relacionamento que ele estabeleceu com Deus através do seu momento de dor e por meio da oração. Então, sem mais delongas, vamos tratar do assunto. Quando a introdução desse livro aqui, ela vem trazendo para a gente alguns aspectos bem importantes sobre a oração de Jó. Eu anotei algumas questões que para mim foram pertinentes e que eu gostaria de mostrar aqui, compartilhar, falar com você sobre isso. Então, o livro, como eu havia falado, vai trazer para o leitor como a oração de Jó mudou o seu relacionamento com Deus, não é? E essa oração que ele faz é uma oração muito verdadeira, por isso que transforma tudo ao redor dele, não é? Essa oração que ele faz. Então, a autora instiga a gente a abrir as nossas verdades para Deus, para que a gente não cultive, não é, um jardim de mentiras, né? Que a gente, do nosso cativeiro, a gente faça um jardim de mentiras e aquilo nos prejudique, por medo de querer ter contato com a verdade. Às vezes a gente tem o hábito, né, o péssimo hábito de guardar determinadas feridas, cultivar determinadas situações no nosso íntimo, no nosso interior, porque a gente não quer expor essas verdades porque elas são dolorosas para Deus, para um amigo. Então a gente vai cultivando e vivendo ali num mundo de mentiras, de inverdades e de dor, e que nós mesmos somos responsáveis por guardar essas feridas, essas mágoas, não é, nesse jardim de mentiras, como também somos responsáveis por regar esse jardim. E aqui, não é, a autora, ela fala que a gente não deve fazer isso. Isso é o que faz parte dessa introdução. E logo no capítulo 1 desse livro, fala sobre a esperança em meio às provações, não é? E fala sobre o quanto a gente se passa de uma provação para outra, não é? Sem nem se dar o prazer de um descanso. Tem situações, tempos na nossa vida em que a gente entra numa provação e mal respira e já estamos entrando em outra. Eu não sei se você está vivendo esse tempo na sua vida. Possa ser que essa seja hoje a sua realidade. Dizer, poxa, Senhor, eu entrei numa provação, mal saí e já me deste outra, não é? E com Jó foi assim, não é? Os filhos morreram, ele perdeu o gado, o seu gado, ele perdeu suas riquezas, perdeu a sua casa, ele perdeu a sua saúde. Então foi uma coisa vindo atrás da outra, né? Aquele efeito dominó, derrubou uma peça, vai embora todas as outras. Então, na nossa vida, muitas vezes, passamos por esse período, não é? Em que nós nos transportamos de uma tribulação, de uma provação para outra, de maneira, não é, consequente, né? Vai ser aquela maneira consecutiva. E quanto mais a gente ora, mais problemas aparecem. Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso? Talvez você seja uma dessas pessoas que tenham passado por isso, né? Que quanto mais ora, parece que mais provações lhe aparecem. Com Jó não foi diferente. E é muito bom que o exemplo de Jó esteja na Bíblia, para que a gente não se sinta injustiçado ou até mesmo enfraquecido quando nós viermos a passar por tribulações. E aí, ela fala que essas tribulações que vêm sobre a gente nos causa dor, nos causa medo, e é justamente esse medo que destrói a nossa fé. E ela relembra aqui aquela passagem bíblica que diz que o verdadeiro amor lança fora o medo.
verdadeiro amor lança fora todo medo. E devemos nos debruçar, nos lançar nesse amor de Deus, porque é esse verdadeiro amor que vai fazer com que esse medo seja lançado fora. E o medo aperfeiçoado, ele destrói a nossa fé, ele é fatal. Então não aperfeiçoe o seu medo, dando lugar a ele na sua vida, dando lugar a ele nos seus sentimentos, né? Então ele é responsável por destruir, não é, a sua fé. E aqui, na sequência, ela traz o exemplo dos 10 leprosos, quando tiveram aquele encontro com Jesus e apenas um voltou para agradecer. E é interessante que ela faz uma diferença entre estar limpo e ser limpo. Estar limpo é só por fora, e ser limpo é um processo que também invade o seu interior, é por dentro. Então não queira ter uma aparência apenas de quem está limpo, mas de fato ser limpo, ser alguém curado, alguém cicatrizado, alguém que realmente recebeu a cura e vive esse processo de dentro para fora e não só na sua aparência. E finalizando, no capítulo 2 já desse livro, ela fala sobre a grandeza de Jó, não é? A grandeza desse homem. E eu queria compartilhar com vocês o que diz lá em Jó, capítulo 1, do 1 ao 3, versículo 1 ao 3, quando é praticamente uma apresentação aqui de Jó. Que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos no Oriente. Então percebemos que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Foram as 3 características que foram ressaltadas. Só que essa integridade de Jó não foi o suficiente para estabelecer um relacionamento com Deus. Muitas vezes nós nos julgamos íntegros, retos, tementes a Deus, mas nós não temos relacionamento com Deus. Eu achei muito fantástico essa observação. E caminha comigo nesse raciocínio para ver se você encontra isso de uma forma que possa te fazer desenvolver o teu relacionamento com o Senhor. Ela trata aqui que Jó ele precisava ir além da integridade para entender melhor os preceitos de Deus, que Deus queria para ele em meio a toda aquela tribulação, em meio a toda aquela provação. Aí Jó, ele tem aqui uma busca pela perfeição, né? Uma busca pela perfeição. E é lembrado aqui o que Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E a perfeição nós consideramos como um processo contínuo. A Bíblia diz que nós devemos andar na presença de Deus e ser perfeito, e não o contrário, né? Buscarmos primeiro sermos perfeitos para depois andar na presença de Deus. Às vezes é isso que a gente faz. Não, primeiro eu vou consertar o meu caminho e depois eu entro na presença de Deus. E não deve ser assim, porque é Deus quem faz em nós esse processo através do Espírito Santo. Esse aperfeiçoamento vem com o Espírito Santo. E a palavra perfeito no hebraico aqui, onde ela foi empregada, quer dizer moderado e reto. Então Abraão, quando ele ouviu isso do Senhor, que ele andasse na presença do Senhor e que ele fosse perfeito, o Senhor queria dizer para ele: olha, seja moderado e seja reto. Então a mesma coisa que também designa, qualifica Jó em seu caráter. O sofrimento de Jó faria com que o Senhor o ajudasse nesse processo de perfeição. Muitas vezes a dor, o sofrimento, a provação nas nossas vidas, ela vem com esse
intuito de nos aperfeiçoar. Ninguém se aperfeiçoa na alegria. A gente sempre se aperfeiçoa na provação, na tristeza, na tribulação, na angústia. É ali que o nosso caráter, de fato, ele é moldado, não é? Então, é assim que Deus trabalha na nossa vida. Eu espero que você tenha sido edificado com essa palavra, que você possa aprender com essa lição que o Senhor nos ensina através de tudo que aconteceu na vida de Jó, e que nós não somos melhores do que ninguém. Toda vez que passarmos por alguma tribulação, lembre que alguém sofreu tanto quanto você, ou até mais do que você. O nome desse homem é Jó. E se o exemplo de Jó ainda foi insuficiente para você aceitar a sua dor, a sua provação, lembre de Jesus Cristo. A dor dele foi incomparável a qualquer dor que a gente venha passar na nossa vida. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe aqui com a gente os seus aprendizados. Se você acha que vale a pena compartilhar com alguém, algum amigo ou amiga, faça esse compartilhamento desse vídeo. Eu tenho certeza que ele vai edificar a vida de muitas pessoas. Até o próximo Fala Belle, todo sábado, aqui no YouTube, às 14 horas. Tchau, tchau.